Você aumentou o preço, mudou a forma de se apresentar. E as pessoas pararam de pechinchar. Só que não foi o preço que mudou a percepção, foi a sua imagem. E hoje eu quero falar sobre isso porque nenhuma estratégia de marketing vai funcionar se a sua imagem não estiver conectada com o nível que você já se tornou. Você pode ter a melhor copy do mundo, os melhores depoimentos, toneladas de depoimentos. Você pode ter anos de experiência, mas se a sua imagem não comunica o nível que você cobra, a sua cliente vai hesitar. E ela vai hesitar sempre. E o pior é que ela não vai te dizer isso. Ela não vai falar, eu não gostei de você, tem alguma coisa. Não, ela vai sumir. Ela começa a negociar muito. Ela simplesmente te coloca na prateleira de todos os seus concorrentes, como se fosse o preço para ela que valesse alguma coisa, já que ela não encontrou nenhum diferencial em você. Agora, por que isso acontece? É exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Oi, eu sou a Marcela Damaso. Por aqui nós falamos de percepção, leitura visual e estilo também. O modo como o mercado te lê. O cérebro da sua cliente toma decisões antes de ler a sua proposta, antes de ver seu portfólio, antes até de você falar seu preço. Aí ela já formou uma opinião. E isso que eu estou falando agora não é um achismo. Existe um conceito da psicologia chamado thin slicing, estudado pela pesquisadora Naline Amberi. Basicamente, o cérebro humano consegue formar opiniões muito rápidas sobre competência, confiança e autoridade também. Só que ele faz isso com poucos segundos de observação. Ou seja, a percepção começa antes da análise lógica. E essa percepção, lógico, é construída pela sua imagem. Não é pela roupa, não é pelos seus belos olhos, é pela leitura. E é pela leitura inteira. Então, como você aparece, como você se porta, como você se comporta, como você se posiciona, o que a sua estética comunica antes de qualquer palavra. E o problema aí é que a maioria das mulheres investem anos em competência, mas elas não investem quase nada em percepção. E o mercado, ele não compra competência, senão todos os seus concorrentes não estariam vendendo, só você estaria, porque você é uma pessoa extremamente competente. O mercado compra percepção de competência. Entende a diferença? E essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas, tanto a competência quanto a percepção de competência. Porque a maioria das mulheres que chegam até mim tem um gap gigantesco entre ser competente e parecer competente. E agora eu vou falar dos 3 erros que criam esse gap. O primeiro erro é aquilo que eu chamo de imagem acessível demais. É quando a sua imagem comunica mais acessibilidade que o seu valor. Eu não tô falando de usar blazer, usar saia, usar um saltão, maquiagem pesada, um batom vermelho, ou ficar ostentando muito. Eu falo de intenção, de estratégia. Tem uma mulher, uma reunião super importante, com uma imagem que diz: estou aqui para te ajudar. Quem que vai achar essa mulher? Quem que vai achar que essa mulher resolve um problema? Ela deveria comunicar: eu sou a referência que você estava procurando. Percebe a diferença? Pode até parecer sutil, mas tem muita diferença. A pessoa que ajuda, ela ajuda demais, ela dá muita dica. E da pessoa que verdadeiramente resolve um problema. Cada escolha visual comunica alguma coisa. Existe um outro conceito também na psicologia social chamado signaling. Na verdade, sinalização. Nós usamos sinais visuais para interpretar status, autoridade, contexto e intenção, todo o tempo, sem mesmo a gente perceber. Isso eu notei muito depois que eu terminei de ler o livro Coisa de Rico, do Michel Cofarado. Ele fala exatamente isso, que as pessoas ricas no Brasil, elas tendem a usar objetos para reafirmar o quão ricas elas são. Então, aquela bolsa de marca, se ela usa uma X e não uma Y, é para ela se diferenciar de quem não tem tanto quanto elas, se diferenciar dos, como ele diz, os que estão de fora. As pessoas que são ricas usam aquilo para que as outras pessoas percebam isso nela. É exatamente isso que se usa nessa psicologia social que eu falei. Se você não está vestida, se você não tem a sua imagem adequada a aquilo que você entrega, como que as pessoas vão saber que você é tão competente quanto você diz? E o segundo erro é a incoerência. E é simples, gente, você cobra 3, 5, 10 mil pelo seu serviço, mas a tua imagem comunica que você cobra menos, cobra 200 reais. Ou algo muito abaixo disso que eu falei. E quando existe esse desalinhamento, a mente do seu cliente, da sua cliente, entra em atrito. E não é porque ela não quer pagar, porque ela vai pagar isso para o seu concorrente, ela vai pagar isso para outra pessoa. Mas porque no cérebro dela não consegue, sabe? A conta não fecha entre a percepção e o valor, entre aquilo que você fala e aquilo que você entrega. Ela não consegue ver coerência nisso. E outra coisa que é muito importante, gente, imagem não cria competência. Não adianta você estar toda bonita e não entender nada do que você está fazendo, não entregar.
deixar seu cliente aí à deriva, sabe? Fazer feio mesmo. Mas a imagem influencia diretamente a forma como a competência é interpretada. Existe também um viés cognitivo chamado Halo Effect. Basicamente, quando uma imagem transmite sofisticação, organização. Sabe quando você olha assim para a imagem da pessoa e não tem nada para você falar assim, nossa, mas está faltando isso? Tá tudo bem. O brinco tá combinando, sabe assim, tá tudo ornando. O cérebro tende a associar automaticamente isso à competência, a qualidades positivas, inclusive a autoridade. A pessoa sabe. Vocês sabem, o cérebro processa mais ou menos assim. Tá tudo em ordem. Ela deve saber o que ela tá falando. O terceiro erro acontece antes da conversa. Porque a sua cliente vai pesquisar muito antes de fechar com você, né? Hoje é assim. Primeira coisa que a pessoa faz é ir pra internet, é dar uma olhada no Instagram. Só que a sua cliente é uma cliente esperta, ela vai olhar seu Instagram, ela vai revirar a tua vida, vai olhar YouTube, LinkedIn, vai olhar tudo. E se o que ela encontra não transmite coerência, não transmite autoridade, organização, tudo que eu já falei, sabe? Tudo aquilo que se descontra ao nível que você entrega, ela já chega desconfiando. Por quê? Tem um gap aí, tem um atrito. E dúvida gera objeção. E objeção gera pechincha, muita negociação. Ou pior, silêncio. Ela para de te atender. E aí você fala, nossa, mas eu fiz um PDF maravilhoso, mas eu conversei horas com ela. Mas ela não vê coerência. Ela não vê coerência entre você, a tua imagem e o nível que você cobra. Tem muitas pesquisas aí de comportamento digital. Essas pesquisas mostram que confiança online, ela é construída, mas assim, muito antes da decisão de compra. E essa confiança é altamente influenciada por consistência visual e percepção de profissionalismo. Agora, o que realmente está em jogo? E eu vou ser bem direta com você. Isso não é um problema estético. Ai, que bonitinho, ela vai colocar um blazer, passar um batonzinho, vai ficar linda. É um problema de negócio. Cada vez que a sua imagem não acompanha quem você é, o que você entrega, você deixa dinheiro na mesa. Você passa a sua venda para outra pessoa. E aí você atrai cliente ruim, aqueles que só pechincham, querem negociar toda hora. Você fica tentando, sabe? Você precisa se explicar demais. Você faz um esforço absurdo para falar que você é competente, que você é autoridade, que você sabe fazer aquilo. E você faz isso com o pé nas costas. Só que você precisa se explicar demais. E o pior, você é comparada com aqueles profissionais, sabe? Bem abaixo do seu nível. Sabe, aquele que você olha e fala, ele é um charlatão. Nossa, ele não sabe o que tá falando. Você é comparado com esse tipo de profissional. E eu já vi muito disso acontecer. Gente, acontecer com médica, com empresária, com infoprodutora, com advogada, com dentista, com esteticista, com psicóloga, terapeuta, coach. Mulheres extremamente competentes sendo tratadas como apenas mais uma. Enquanto outras, com menos competência, sendo tratadas como autoridade, às vezes, gente, até como referência no nicho que vocês atuam. Simplesmente porque elas sustentavam mais essa posição, essa percepção de autoridade. Olha só que loucura. E por que isso acontece? Porque percepção influencia valor percebido. E valor percebido influencia poder de decisão. Quando competência e percepção começam a caminhar juntas, aí tudo muda. A sua cliente chega mais convencida, ela duvida menos de você, ela não precisa ficar, sabe, validando, será? Não, agora eu vou pegar alguma coisa nela. Ela não precisa validar nada. Ela compara menos e ela entende mais rápido o valor que você entrega. Porque quando imagem e posicionamento estão alinhados, o cérebro sente muito menos atrito na decisão de compra. Tudo, gente, tudo fica mais fácil. E aí para de ser cansativo, porque aí sua cliente não precisa ser convencida, sabe, o tempo inteiro. Você para de tentar ficar, sabe, se provando. Você para de tentar provar. E aí você começa a ser percebida. Se você se reconheceu nesse vídeo, se você já tem resultado, mas sente que ainda não é percebida com a mesma competência que você deveria ser percebida, exatamente por isso, para isso, eu criei a mentoria sofisticata. Em 60 dias eu vou trabalhar o alinhamento entre a sua imagem, percepção e posicionamento profissional. Não é consultoria de moda. Não vou organizar o teu guarda-roupa. Você não vai comprar roupa. Não é, joga tudo e compra tudo de novo. É sobre construir uma leitura de autoridade coerente com o nível que você já entrega. Se você quiser conversar para decidir, você é dessas pessoas que precisam ter um papo, se você tem alguma dúvida, clica no link da descrição que eu vou deixar, você faz a sua aplicação, você me chama e eu tiro todas as suas dúvidas. Agora me tira uma dúvida, você se reconheceu nesses 3 erros? Eu fico por aqui, mas a gente se vê
lá no Instagram, nas redes sociais, no @Marcela Damasio. Até lá!